O André está fazendo isso. A partir de agora, a reunião está sendo gravada. Sim. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, Simone, Sheila, que eu não falei ainda. Rosemary acabou de entrar também. Boa noite, Aline. Boa noite. Meu nome é Aline, eu sou esposa do Luiz. E sou advogada aqui em Brasília, e eles me pediram esse suporte jurídico nessa situação de você. Luísa, a Aline travou o vídeo dela. Então, Você está me ouvindo, Cris? Para saber se é a conexão aqui de casa que caiu? Vocês estão me ouvindo? Estamos. O da você Aline está robotizado. Ainda não, meu irmão. Ali não estou ouvindo a Aline, não. Calma aí, eu vou ali ver a internet dela. Travou tudo? Travou todo mundo? Não, eu tô aqui. Ah, tá. Eu também estou aqui. Estou aqui Você traduzindo aqui ao Braille. Estou aqui transcrevendo. Pronto. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. Agora sim. Vou conseguir projetar aqui. O Luiz está tentando arrumar a internet aqui, mas não está dando muito, não. Aí entrei pelo meu celular mesmo. Espera, ele vai ainda no conector aqui. Estou tentando entrar Se não aqui. dá para projetar, Aline, você vai seguindo o roteiro. Normalmente você vai lendo e vai falando. Depois, qualquer coisa, a gente passa no grupo lá o roteiro do que foi falado. De qualquer forma, a gente vai fazer a ata. Sim. Então, oi? Não, não tá. Sim. Tá? Ainda? Sim. Internet que ainda não. Aqui estou. Tá todo mundo Sim. escutando? Eu tô te Vendo? ouvindo. Sim. Então, bora lá. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando projetar aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu tô vendo. Também estou vendo. Tá. Dá para ver sim. Dá para aumentar com o dedo. Então, vamos lá. Pronto. Ah, tá. Agora deu certo aqui. Então, sobre o que eu estava falando, né? Da primeira reunião. A gente trouxe na primeira reunião alguns fatos que a gente estava com informações e não estava com pontuações, né? E a gente falou sobre a partilha do Olímpio, né? Quando ele faleceu, o Olímpio, o bisavô de vocês, que aí ficou a metade dos bens para a vovó Lota, outra metade ficou para os herdeiros. Essa outra metade dos herdeiros ficou em condomínio com todos os herdeiros, conforme o formal de partilha que o Erasmo mandou para a gente, né? E aí, quando a gente foi se aprofundar mais para tentar localizar essas terras, esse de 92 mil metros quadrados, o Erasmo que localizou, né, Erasmo, que você foi lá e foi perguntando para o pessoal,
onde estavam Foi. essas terras. Foi o senhor Neco que falou. E aí descobriu que só tem um topo do morro lá, né? Já tem uma fração do que era o todo. Então, assim, essa parte do terreno já não existe mais. Toda. Tem uma parte que é o que a gente estava conversando, chegamos a falar na primeira reunião sobre vender, quem estava na primeira reunião era o Watson, né? E aí até comentei com o Erasmo também, que seria uma possibilidade da gente estar vendendo essa parte, que aí isso seria, assim, quando vender, aí partilha com as cotas. A outra data de terra que ficou como condomínio, com todos os herdeiros, seria a de 135 mil metros quadrados, que é o que a gente estava vendo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tá. Eu vou projetar aqui Foi até o próprio Adson que fez esse desenho aqui, que é para as meninas. Não sei se. Você chegou a mostrar aquele desenho lá para o pessoal? Não, Erasmo. Epa, Gente, desculpa, Erasmo. É que eu vim trocando. Mas isso é de família, tá? Isso é de família. Você tá pegando doença. eu quase não troco nada. Não. Aí o que isso aqui, quem fez esse mapa foi o Erasmo, que fez esse mapinha aqui. Quando eu pedi a ele tentar descobrir essa parte aqui, os 92 mil metros quadrados, que aí ele foi lá, fez a pesquisa de campo dele, e esse mapa, as medições não são precisas, só foi baseado no que as informações que ele teve lá, e ele tentou demonstrar isso de alguma forma no mapa, certo, Erasmo? Foi isso que eu entendi. Isso. Aí, o Neco passou para mim. Isso. Essa bolinha aqui que interessa a gente. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o Estevão. Por quê? Porque o terreno de 135 mil metros, ele faz fronteira. Bom, aí você desligou aqui, Luiz. Você desligou. Agora, né? Gente, estão me vendo ainda? O que você está fazendo? Sim. Sim, tranquilo. Eu tô vendo. Aparecendo. Tá. Aí, a gente descobriu onde que está o Estevão. Baseado no Estevão, a gente acabou chegando à conclusão aonde está o de 92 mil metros, que é esse, e esse azulzinho aqui seria o de 135 mil metros, certo, Erasmo? Isso. De acordo com as fronteiras, né? Isso aí. Esse seria o de 135. Só que o que acontece com esse terreno hoje? Esse terreno já tem um novo dono. Então, o que seria de todos os herdeiros? Essa parte aqui, que é condomínio com todo mundo. E o que tem dessa parte aqui hoje? Só o topo do morro. Essa parte aqui hoje tem um novo dono, porque, pelo que eu entendi, você vai me corrigindo se eu estiver errado. Pelo que eu entendi, essa parte do terreno, ela foi negociada pelo BIS ainda em vida, mas essa negociação não tem no registro de imóveis dessa propriedade, não está lá. Então, assim, é o que o pessoal fala que foi feito. O que sabemos hoje? Essa propriedade já tem um novo dono. Aí, o que os herdeiros do Olímpio Mota, que é Dona Luciane, Tia Lúcia e o pessoal, qual foi a decisão que a gente tomou? A gente não vai pedir reintegração de posse. Então, assim, se os demais herdeiros quiserem entrar com uma ação judicial e tentar reaver esse terreno, aí fica por conta de cada um. Nós não iremos entrar com reintegração de posse, nem nesse daqui, e também nessas partes, que aqui era para ser 92 mil metros, e tem o que, Erasmo, desse topo do morro? Tem bem menos. Acho que agora só tem a metade. Pois é. Então, assim, a gente também não está disposto a pedir reintegração de posse dos 92 mil metros quadrados, porque faz muito tempo. Então, vai ser uma briga judicial muito cansativa e com a probabilidade da gente perder muito alta. Esse terreno azul aqui, principalmente, porque ele tem bastante testemunha, né? Tem pessoas que testemunham. Tem plantação também. Pois é. E tem plantação, tem pessoas morando lá, né? Então, aí o que restou? Esse L. E o que é esse L? É o terreno da vovó Lota. Tanto que a casa dela é esse coraçãozinho bem aqui. Esse terreno aqui, ele foi adquirido pelo seu Olímpio Mota. Né? Então, o que seria de partilha? Esse.
Aí, é o que eu falei, que hoje a primeira parte da reunião vai ser bem rápida, assim, porque nós não vamos pedir reintegração de posse desse daqui. Deixa eu agora voltar lá para seguir direitinho. Tá aqui. O que eu queria falar com você, eu quero falar com vocês. Aí, assim, isso eu estou fazendo um resumo que foi da primeira reunião, para quem não participou, está se inteirando, né? Naquela ata de reunião, tem lá os registros do cartório de imóvel. Quem quiser ir no cartório, pegar o registro original e ver, conferir tudo que a gente está falando, eu coloquei lá, a gente colocou na ata, inclusive, a cópia das certidões que tem os dados direitinho para quem quiser ir lá pegar no cartório, também fica bem à vontade para fazer isso. Então, o que eu falei aqui nessa primeira data, nessa aqui, é o de 135, que é o que a gente não tem interesse de pedir a reintegração de posse. Aí, o que mais que tem em condomínio com todos? O terreno, que a gente estava conversando, se todos concordarem, vem o Adson, que estava aqui na primeira, e ele falou que tinha um jeito da gente vender sem ter que mexer com o inventário, essas coisas, né? Então, eu não sei como é que funciona aí em Catimbau, se tem essa possibilidade, mas se tiver, a gente teria interesse na venda, mas no que sobrou, sem ter que brigar com o fronteirista. Que aí até eu falei com o Erasmo, eu falei, Erasmo, tem como a gente tentar vender isso daqui? Porque se o Erasmo falasse, não, tem como. Aí, nós aqui em Brasília, né, os herdeiros do Olímpio, Mota, opta em vender essa parte, né? Aí tem os herdeiros do Romário e os herdeiros da Regina. Hoje a tia Regininha não está aqui, mas na outra ela estava, e ela disse que estava para representar o irmão. Porém, o irmão a gente não conseguiu entrar em contato. Isso. Né? Foi. Aí, o que restou? O terceiro terreno, que o Olímpio comprou da vovó Lota, né, conforme está lá naquela certidão. Esse que é o terreno que está na parceria rural. Esse terreno, ele tem inventário. O inventário dele começou em 91, e até hoje a gente não concluiu. Tem até lá a questão que o juiz mandou fazer a medição do terreno, né? Mandou o avaliador judicial, mas o avaliador judicial não conseguiu fazer a avaliação. Então, pegou aí. Aí, o que eu fiz? Eu falei, não, vou dar continuidade em Brasília, porque para mim é muito difícil fazer as coisas no Rio de Janeiro. E aí, eu falei com minha sogra, estava eu e uma colega minha, a Magali, a gente estava... Foi quando a gente fez essa transição do judicial para o extrajudicial e trouxemos para Brasília. Então, aí, eu e a Magali iniciamos, né? Mas aí, quem concluiu foram outros advogados, foi uma amiga minha, mais uma advogada da dona Luciane, que eles fizeram somente a parte da Casa de Niterói, e a outra parte ainda está em aberto, que é o terreno, né? A questão de como está hoje a situação do terreno. Esse é o número do processo, do inventário, esse aqui é o original, mas essa numeração a gente já não usa mais. A numeração é essa, e a gente tramitava na segunda vara civil, e o juiz autorizou a gente trazer para Brasília, para fazer. Aí, também, quem quiser consultar, tá lá, tudo bonitinho, a sentença, os despachos do juiz em relação a esse terreno. Sobre o uso capião, que é uma coisa que a gente estava conversando, eu e Erasmo estava vendo uma forma da gente conseguir resolver essa situação de uma forma mais prática. Uso capião não cabe. Uso capião você pode ver no Código Civil, nesses artigos que eu coloquei aqui, o 1238, o 1239, e também eu pesquisei a jurisprudência, como funciona o uso capião na parte rural. Então, o ministro, ele foi o ministro Salomão. Eu tinha anotado o nome, mas não coloquei aqui, não. O ministro Salomão, ele falou que tem aqueles pré-requisitos lá, né, que é a posse mansa e pacífica. Gente, pelo menos aqui para a gente em Brasília, a posse nunca foi mansa e pacífica. Eu não sei se vocês tinham o livre acesso ao terreno, se vocês fazia parte do contrato de parceria rural que existia lá. Então, assim, pelo que eu entendi, tanto a gente quanto vocês não tinham livre acesso. Ou alguém
tem algo contra dizer. Como é que foi, Erasmo, que vocês começaram a ter acesso lá? A gente só foi ter acesso ali depois que o Márcio morreu. Porque Exatamente. antes, tio Eduardo falava assim, não é bom ir lá que o cara é violento, vai dar tiro, vai querer matar alguém. Isso ele falava para a família toda. Aí o que acontecia? Aí muita gente ficava com receio de ir lá, entendeu? Até, não lembro quem foi que foi lá, foi até com um policial e na hora o Márcio estava lá e sumiu no meio do mato, desapareceu, tá? Porque ele via alguém chegando lá, ele sumia, para ninguém entrar de confronto com ele. Mas sempre foi passado isso para a família, que a família não podia ir lá, que o rapaz que estava lá, o Márcio, falecido Márcio, né? Ele era muito violento e poderia bater alguém até matar. Entendeu? Isso foi o que Eu lembro passado para toda a família aqui. Exatamente, aqui pra gente em Brasília também. Eu lembro que eu fui em 2019, eu não quis nem descer do carro, porque eu fiquei com medo, gente. Eu olhei de longe o terreno. Não desci, porque a gente foi na casa do tio Eduardinho, e a gente tinha essa informação que ele era violento, que ele, inclusive, expulsou o próprio pai de casa, e então a gente tinha essa imagem dele. Então, isso para o direito é um crime, chamado esbulho, é crime. Não é só a questão da posse legal, também se encaixa como crime no Código Penal. Só que o autor do crime já faleceu, né? Então, voltando lá que eu ia falar do uso capião. Então, não tinha posse mansa e pacífica. Se o herdeiro que tinha acesso ao terreno, que era o tio Eduardinho, alegar que a posse era mansa e pacífica, tem todos os outros herdeiros para, pelo menos a gente em Brasília, Erasmo, Simone falou que também não tinha esse livre acesso lá, né? Então, primeiro requisito já caiu por terra, não tem. Aí depois a gente tem a questão que quando o imóvel ele é menos de 50 hectares, esse imóvel rural ele precisa, tem a necessidade que a terra se torne produtiva por meio do trabalho de quem vai requerer, né? O trabalho de sustento dele e da família dele. Então, nenhum de nós estava morando, trabalhando e tirando o sustento de lá. Então, a gente não vai conseguir fazer nem pelo uso capião especial que tem. Não tem como. E aí eu fui pesquisar jurisprudências para saber... Oi, Erasmo, pode falar? Não. Não? Tá. Aí eu fui pesquisar, aqui, ó, tá anotar aqui, ó, o ministro Salomão, que aí ele fala, ainda que insistisse a tese de uso capião, o STJ diz que há necessidade que a terra se torne produtiva por meio do trabalho do requerente e de sua família. Então, o que a gente tinha lá? Um crime de esbulho, né, que é o que estava acontecendo. Que aí é por grave ameaça de privar o dono do bem de estar lá. Porque até então, o que a gente falou na primeira reunião? A gente estava pensando que as terras estavam num lugar, e depois a gente descobriu que não é. Descobrimos que tem uma nova localização. Então, assim, a tese de uso capião não é possível. Aline. Oi? Como eu te falei, se não me engano foi ontem, que a conta de luz está no nome de Tia Corina já há mais de 12 anos, mesmo assim, comprovando que ela poderia comprovar que ela estava lá, alguma coisa assim? Sim, porque, de acordo com o STJ, só é possível estabelecer o uso capião se for por meio do trabalho e se o requerente estiver lá, morando e tirando o sustento da família. Entendi. É menor de 50 hectares esse terreno. Porque, pela documentação que a gente tem, é o quê? 20 hectares, né? 200 mil metros quadrados esse terreno. Então, não, mas aqui no Rio é 48, tá? O quê? A medida é 48 mil metros, é diferente. Não, você está falando de qual? Do 220 ou de 48? Qual que é esse 48? Não, estou falando que a medida de hectare aqui no Rio é diferente. Isso não, eu estou falando do que está escrito no registro de imóveis. Lá está escrito 222.970 alguma coisa, metros quadrados. Então, mas só dá 4 hectares e pouco, porque aqui no Rio, cada hectare
É mais ou menos 48 mil metros Não quadrados. é o tal do É diferente daí. Alqueire, acho que é isso, É, outra medida. é o que ele, né? É É alqueire alqueire, isso daí. É é diferente. alqueire, Alqueire é uma coisa e hectare é outra coisa. é. Aham. Então, aí o hectare, um hectare é 10 mil metros quadrados, o hectare. Isso. E o que está no nosso, o que tem de tamanho nesse terreno de 220 é 20 hectares. E a lei fala em hectares. E hectares, 50 hectares vai dar 500 mil metros quadrados. Não é o que tem. Nem se juntasse os 3 terrenos, a gente não ia ter isso. Então, tem que se encaixar aqui. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, tá. O que a gente tinha feito da proposta anterior? Que ela não se aplica. Mas a gente tinha falado de abrir um condomínio, de colocar um representante de cada cota. Juridicamente, isso não é possível. Por quê? O terreno de 220 mil metros quadrados, ele está exclusivamente no nome de Olímpio da Mota. Quem são os herdeiros? Lúcia e Luciane. Não tem como eu colocar em condomínio herdeiros que não faz parte da sucessão. Então, quando eu pego o documento, o registro de imóveis, eu vou... quem tem condomínio é só Lúcia e Luciane. Esses é condomínio entre elas duas. Então, assim, que a gente tinha feito a proposta passada, de, vamos colocar um representante de cada cota, vamos montar um conselho de decisões, com 3, isso daí, juridicamente não é possível fazer da forma que a gente falou na primeira reunião. Então, toda aquela proposta que a gente fez, ela não se aplica mais hoje, porque eu não consigo, igual eu coloquei a árvore lá, colocando todos, a ligação, filho, esposa, vocês lembram? Acho que eu tenho ela aqui. Deixa eu ver. Tenho. Eu vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí, todo mundo está vendo? Sim. Então, na primeira reunião, eu apresentei esse gráficozinho aqui, que ele mostra os herdeiros do Bisa. Deixa eu só baixar aqui. Dos herdeiros do Bisa Olímpio Azevedo. Que aí ele é casado com a vovó Lota, e aí vem os seus herdeiros aqui embaixo. Deixa eu diminuir, ver se eu consigo colocar todo mundo. Aí aqui está os herdeiros. Qual foi a primeira proposta? Vamos fazer inventário para colocar no nome de todos os herdeiros vivos. Se vocês assistiram o vídeo, foi foi a primeira proposta que foi falada. Por quê? Porque eu imaginava que os terrenos que estavam em condomínio, eles existiam. E hoje a gente só sabe que só existe uma faixa de... Então, não tem como eu fazer inventário de Romário e de Regina, sendo que não tenho que inventariar. Vocês estão conseguindo entender? O documento que tem Romário e Regina, hoje, esses terrenos, eles têm outros proprietários. O inventário que eu iria fazer de todo mundo aqui era baseado naqueles 2 terrenos que hoje ele não existe mais. Não tem. A não ser que os herdeiros entram com pedido de reintegração de posse. Isso vocês, como herdeiros, vocês têm esse direito. Quem quiser estar disposto a correr atrás, aí pedir para ir atrás do que ainda, assim, ver o que ainda consegue reaver, né? Isso vocês têm legitimidade para fazer isso. Mas eu não consigo fazer igual eu estava querendo fazer, o inventário e colocar todo mundo. Não dá, porque juridicamente é impossível fazer inventário de algo que não tem hoje o que inventariar. Entenderam? Então, isso daqui não é possível mais fazer. Qual que é o inventário que ainda é possível fazer? Esse daqui. Porque eu ainda tenho esse terreno aqui para inventariar. Que aí, nesse caso aqui, é onde entra aquele contrato de parceria rural. Então,
Quem está na reunião? Tem algum representante da cota da Regina Lopes? O Breno entrou, Denise? E tem alguém aí? Não, não. Não, não falou vi que ia ninguém, não. participar. A Regininha falou que não ia participar hoje, que tinha um compromisso. E ela não conseguiu falar com o irmão. E também Tá. isso. Os filhos dela também, que também são herdeiros diretos dela, que o marido dela faleceu, né? Eles também Aham. já têm direito à participação, também não estão participando aqui. Mas não tem nenhum representante da Regina. Tá, e aí então, para finalizar essa primeira parte da reunião, aquela primeira proposta que fizemos, ela é juridicamente impossível de fazer, porque não tem como inventariar, e os herdeiros do Olímpio, o vô Zizi, não estão dispostos a entrar com reintegração de posse, a gente não vai mexer com reintegração de posse, e aí os outros herdeiros, eles ficam livres para decidir se vocês vão entrar com reintegração de posse ou não, ou se vai ficar do jeito que tá. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Não, Sobre. por enquanto, não. Todo mundo assistiu a primeira, né? Sim, assisti. Ah, então, em relação ao terreno que tem condomínio, os terrenos que teria condomínio, é essa informação. Hoje ele não existe, mas vocês podem pedir reintegração de posse. Os de 92, 92, que tem só uma parte, né, Erasmo? Aqui, por nós Isso. vendemos, e vocês? O que vocês querem fazer com essa parte lá? Eu sei lá, por mim, na minha parte, eu acho que deveria vender, eu acho. Porque sei lá, é um lugar sem acesso, um topo de morro muito alto, né? O Adson falou na reunião passada que parece que tem um apicultor lá que teria interesse em comprar. Ele falou isso que, na verdade, ele já tinha oferecido esse terreno antes da gente saber sobre isso, tá? A gente só fomos saber desse terreno há poucos dias atrás, que eu até passei para a Aline, acho que passei para a Cris também, porque a gente até então não sabia desse terreno. Os documentos do terreno, ninguém sabe para onde está, não sei com quem está guardado esse documento. A gente fomos saber há poucos dias quando o rapaz lá de Catimbau me falou, ó, estou vendendo um terreno que faz parte lá de vocês, lá em cima. Ele foi lá, me mostrou tudinho, aí que eu fui saber, que eu fui apurar de onde era esse terreno. Mas até o momento, eu acredito que muitos da família não sabiam disso, entendeu? Só fomos saber porque a já tinha oferecido esse terreno como venda lá em Catimbau. Foi o que passaram. Então, essa é a opção nossa também, é vender. E aí, eu tinha até falado com o Erasmo, né? Foi hoje ou foi ontem, eu já nem sei. Para ver se ele conseguiria dar andamento nisso, né? Nessa venda Uhum. Eu posso desse ver com os terreno. confrontantes se algum deles queiram comprar, entendeu? Aham. Até o rapaz o agrimensor, ele deve conhecer alguém, né? Ele trabalhar com isso, ele mesmo pode até tentar oferecer para alguém ali, que ele tem mais conhecimento, igual o Zé Luiz, que é o ex-prefeito, que ele compra muito terreno assim, entendeu? E está fazendo fronteira com ele, né? Está confrontando com ele no caso. Pode oferecer a ele, pode oferecer esse Júnior da Abelha, que pega a parte de trás, né, um pedacinho. Isso tudo a gente pode ver, correr atrás para ver o que consegue fazer com esse pedaço. Tá ok, então. Alguém tem alguma dúvida? Não, Erasmo, depois passa pra gente o contato do agrimensor, que a gente tem umas dúvidas para tirar com ele. Sim, Aí sim. você manda para mim no WhatsApp lá, por favor. Mando sim. Então, vamos passar para a segunda parte da reunião. E assim, vou fechar essa reunião aqui, gente, porque como está sendo gravado, essa informação para os herdeiros, né, que tem condomínio com os dois terrenos. Né? Essa é a situação atual. Nós não vamos atuar com esses dois terrenos. Os herdeiros que quiserem ir atrás da reintegração de posse, vão em frente, vão ser felizes no judiciário, mas a gente não vai mexer com isso, né? Então, os descendentes do Romário, da Regina Lopes,
que quiserem ir pedir a reintegração, nós aqui, como os herdeiros do Olímpio, para a gente está tudo bem, mas a gente não vai estar participando dessa empreitada. Tudo bem? Posso encerrar essa parte da reunião? Alguém Pode sim. pode? André? Peraí. Tranquilo. Pronto? Só um minutinho. Calma aí, André. André, vamos fechar essa gravação, dar pausa nessa para iniciar outra? Por favor, cunhadinho. Para criar uma nova, eu preciso fechar a gente precisa sair todo mundo da sala, senão ele mantém o mesmo arquivo. Gente, então vamos encerrar essa primeira parte, tá? Da reunião. Na outra parte da reunião, eu preciso, assim, principalmente Erasmo, Simone, a Marilanda não entrou, né? Não entrou ainda não, mas talvez ela deve entrar na próxima, né? Tá, principalmente vocês, tá, gente? Tá bom, tranquilo. Aí o restante que já quiser ir dormir estão liberados. Então tá, vamos Tá sair bom? aqui para a gente poder Então, vamos finalizar fechar aí, isso. gente. Até daqui a pouco. Boa noite, Oba, pessoal. boa Tchau, noite. tchau. Vamos sair. Boa noite aí, família. Hoje, né?